Olá, bom dia. Hoje é dia 19 de abril de 2020. Eu sou o reverendo Fábio Teixeira Gonçalves, pastor da Igreja Presbiteriana de Conchas. Nós estamos então aqui prosseguindo com as nossas lições de escola dominical. Hoje estamos na 8ª lição. O título dela é Prioridade do Líder. Nós estamos trabalhando com a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo e assim faremos até o fim da sequência desse estudo. A revista tem como tema do trimestre Modelo Bíblico de Liderança, da revista Nossa Fé, da editora presbiteriana, da Igreja Presbiteriana do Brasil, editora Cultura Cristã. Eu convido você a abrir em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 14. Nós vamos fazer a leitura do texto. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-te da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outrossim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Feche os seus olhos um instante. Pai, pedimos a Ti que o Senhor, neste instante, nos abençoe, trazendo luz à nossa mente, nos instruindo por meio das Escrituras Sagradas. Ajuda-nos nas nossas limitações. Nós pedimos assim, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, tendo lido o texto, eu começo considerando o seguinte: se você deseja ser um cristão relevante neste mundo, é necessário, conforme nosso tema hoje, é necessário manter o foco. Manter o foco. Não se deve perder tempo com aquilo que não é importante. Veja, o conselho de Paulo a Timóteo é que Timóteo se afastasse de discussões inúteis e se concentrasse naquilo que realmente importava. É isso que Paulo, então, sugere aqui ao seu filho na fé. A Bíblia sugere manter, então, o foco em 3 pontos. 3 pontos. E nós encontramos esses pontos aqui
nesses versículos que já lemos, dos versos 14 a 26. Veja, o primeiro foco é manejar bem a palavra de Deus. São 3 prioridades, 3 focos que precisam ser mantidos claramente. O primeiro deles é manejar bem a palavra de Deus. O segundo é fugir das paixões destrutivas. Fugir das paixões destrutivas. E, finalmente, procurar a salvação dos perdidos. Então, essas 3 prioridades nós as conheceremos melhor a partir de agora. Então, a primeira delas é manejar bem a palavra de Deus. Essa deve ser uma prioridade nossa. Veja, Paulo se tornou um exemplo de como manter o foco. Paulo é um exemplo disso. Ele só entrava em discussões quando observe, a integridade do evangelho estava sendo ameaçada. Um exemplo disso é a discussão que ele tem lá com Pedro, que é mostrada, vista, nós a conhecemos a partir da carta que Paulo escreveu à igreja da Galácia, lá no capítulo 2, Gálatas capítulo 2, dos versos 11 a 14. Então lá há uma discussão de Paulo com Pedro por conta da questão da circuncisão. Então aí Paulo faz questão de entrar num debate, por uma questão extremamente relevante quando o evangelho estava sendo ameaçado, o evangelho puro e simples. Veja, quando a verdade do evangelho estava em risco, Paulo se levantava e apontava o erro, mesmo que isso significasse perdas às vezes até de amizades. Paulo não parava definitivamente para discutir assuntos sem importância. Ele utiliza inclusive a expressão contendas de palavras aqui no versículo 14, né? Essa expressão aqui era um alerta contra aqueles que utilizavam a linguagem com um único objetivo: enganar, distorcer o sentido. Veja, é verdade, existem pessoas habilidosas em argumentar de maneira sofisticada. Entretanto, o conteúdo muitas vezes é absolutamente vazio. Paulo, então, cita aqui 2 exemplos, 2 nomes, Himeneu e Fileto. E ele diz que a linguagem dessas pessoas corroía, observe, como câncer. Versículo 17. A linguagem deles corroía como câncer, era um mal em si mesmo, um problema terrível, porque prejudicava aqueles que tinham contato com essa linguagem, que os ouvia, mas isso ia corroendo outros por consequência. Ia corroendo a mente, o sentido, ia corroendo a maneira de se enxergar tudo e todos. Sempre existirão aqueles que utilizam a linguagem para confundir as pessoas. Eu trago aqui, na verdade, a lição, né, o autor da lição traz como exemplo a Grécia, onde lá existiam os filósofos sofistas. Os seus argumentos nunca tinham consistência. Eram apenas um conjunto de argumentos com o objetivo de distorcer aquilo que fosse possível. Essa técnica ficou conhecida, então, como sofisma, onde se utiliza premissas verdadeiras, quer dizer, pega-se uma verdade para se chegar a uma conclusão falsa, distorcendo aquilo que foi dito ou, quem sabe, escrito. Então, veja, na própria Bíblia, especialmente no Novo Testamento, você tem alguns apontamentos para aquilo que eram sofismas. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, anulando distorções de linguagem que produzem um pensamento equivocado, errado.
2 Coríntios, ainda capítulo 11, verso 14, diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Com qual objetivo? Um objetivo sofista, de enganar, de mentir, de mudar sentidos. Marcos capítulo 13, verso 22, Jesus dizendo: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, os próprios crentes. Eu trago aqui 2 exemplos que não são das Escrituras Sagradas, mas 2 exemplos de sofismas. Veja, o primeiro deles é essa frase: o amor é cego, Deus é amor, logo, Deus é cego. Percebem? Usa-se uma verdade, a premissa é verdadeira, mas a conclusão é falsa. Um outro exemplo, bastante atual inclusive. Veja, as pessoas têm medo de morrer. O coronavírus mata só de pegar. Logo, as pessoas têm medo de pegar o coronavírus. Percebem? E essa é uma realidade hoje. O que se diz a plenos pulmões é que está havendo muita morte por causa do coronavírus. No imaginário da sociedade, a ideia é: se pegar o coronavírus, morre. Morre. É por isso que as pessoas estão extremamente apavoradas. Ainda que os números estão diante de si, lá 30 mil contágios, pessoas que se contaminaram, 1.000 morreram, 2.000, não foram as 30 mil. E diga-se de passagem, aqui no Brasil tem muito mais do que 30 mil, 40 mil, muito mais do que isso, certamente já foi contaminado, está contaminado, muito mais do que isso. E muito possivelmente um número menor do que aquele que está sendo registrado aí nas estatísticas, um número menor seja de fato o real e verdadeiro, porque é sabido, isso é público, que nessa estatística consta mortes que a rigor não são do coronavírus. Enfim, aí está mais um exemplo de sofismo. Além do sofismo, que é a construção de ideias partindo de uma premissa verdadeira para se construir ou para se chegar a uma conclusão falsa, isso é o sofismo, temos também uma outra linguagem, que é chamada de desconstrucionismo. Isso foi criado por um filósofo francês chamado Jacques Derrida. Morreu não há muito tempo, não há muitos anos, ele morreu em 2004. Veja, no desconstrucionismo, qualquer texto ou qualquer fala de alguém pode ser desconstruída, ou seja, pode ser reinterpretada, pode ser ressignificada, pode ser reanalisada, tudo isso para que se encontre um novo sentido. Quer dizer, desta forma, as conclusões são estas: nunca há um sentido único naquilo que a pessoa escreve, nunca. Se a pessoa escreveu alguma coisa ou se disse alguma coisa, não importa a intenção do autor. O que importa são as várias visões que se tem sobre aquilo que está escrito ou sobre aquilo que foi dito. O que interessa no desconstrucionismo são as múltiplas interpretações, as múltiplas possibilidades. É isso que interessa no desconstrucionismo. Não interessa o que o autor realmente disse ou ele quis dizer. E aí, nesse cenário, as discussões, né, são absolutamente inúteis, porque não trazem nenhum benefício, não se chega a lugar nenhum. Porque cada um tem a sua visão, a sua interpretação, a sua maneira de enxergar aquilo que leu ou aquilo que ouviu. Não interessa olhar com cuidado, preciso, pontual, para o sentido do que de fato está escrito ou para aquilo que de fato a pessoa disse. Não importa o que ela disse, importa o que eu entendi do que ela disse. É isso que importa.
E é sobre isso que Paulo alerta quando ele diz: evita os falatórios inúteis e profanos. Por quê? Veja, porque aqueles que se utilizam disso, conforme Paulo vai dizendo, servem ou passam a ser instrumento de comunicação sem nenhum valor. Sem nenhum valor. São pessoas que, quando utilizam isso, se distanciam mais e mais do Senhor, mais e mais de Deus. Mas veja, pior ainda é constatar que nesse cenário todo de confusão quanto à compreensão das coisas, compreensão real, de compreensão precisa, a ênfase nesse cenário é que a verdade não existe. Se parte-se do pressuposto dos sofismas ou dos desconstrucionismos, a verdade não existe. Entretanto, no combate a isso, a Bíblia sugere que o crente sustente com toda a sua convicção e firmeza, sustente que a verdade existe. Sustente que a verdade existe. Sustente a palavra da verdade. E sustente essa verdade, ainda que muitos discordem disso. E sustente essa verdade manejando bem a palavra. Porque a verdade está na palavra. Que palavra? Na palavra de Deus. E, portanto, é preciso manejar bem a Bíblia. Por isso que Paulo coloca isso como prioridade primeira aqui. A prioridade primeira é manejar bem a Bíblia, manejar bem a palavra da verdade, afirmando e reafirmando o tempo todo que a verdade existe e a verdade é essa aqui, a palavra de Deus. Agora veja, manejar bem a palavra, conforme está no versículo 15, aí, capítulo 2, versículo 15, significa duas coisas básicas. Primeira delas, não distorcer a Bíblia, não distorcer a palavra de Deus, nem acrescentar, nem tirar nada. Não fazer isso de jeito nenhum. Não alterar, em segundo lugar, não alterar o sentido dela, por intenção pessoal ou por uma intenção coletiva. Não fazer isso de jeito nenhum. Não distorcer, não acrescentar ou tirar nada, não mudar o sentido dela. Isso é manejar bem a palavra. É ser fiel àquilo que de fato ela diz. Paulo manda, inclusive, Timóteo apresentar-se a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar. Ainda no versículo 15. O crente deve ter, portanto, consciência que prestará contas a Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. E prestar contas a Deus pelo modo como pregou o Evangelho. Veja o que Paulo diz mais uma vez: apresentar-se a Deus como obreiro, que não tem do que se envergonhar. Nós vamos prestar contas a Deus, do modo como pregamos o Evangelho, do modo como utilizamos as Escrituras Sagradas. Se nós formos fiéis àquilo que de fato ela afirma, ou se alteramos, ou distorcemos o sentido dela, nós vamos prestar contas a Deus disso. Irmãos, que no dia do juízo não tenhamos do que nos envergonhar sobre o modo como expomos o Evangelho às pessoas. A primeira prioridade, então, é manejar bem a palavra de Deus, manejar bem a palavra da verdade. Essa é a primeira prioridade que Paulo destaca aqui e que aponta para Timóteo. Mas há uma segunda prioridade: fugir das paixões destrutivas. Fugir das paixões destrutivas. Timóteo deveria fugir das paixões que tinham potencial para destruí-lo. No caso específico dele, para destruir o ministério dele, a vida pessoal e o ministério dele. Portanto, não adianta apenas ter pureza doutrinária, ou seja, conhecer de cabo a rabo as Escrituras Sagradas, a sua teologia, nós que somos presbiterianos, conhecer bem a doutrina presbiteriana. Não adianta apenas isso. É preciso também ter pureza de vida. Pureza de vida.
Lembre-se que a relevância do crente no mundo depende, sobretudo, do seu bom testemunho. Até porque as pessoas, muito mais do que nos ouvem, elas nos veem. Elas nos veem. O bom testemunho sobre a pregação da palavra, mas o bom testemunho também na vida cotidiana. As pessoas nos observam quanto à coerência disso. Aquilo que sai dos nossos lábios e aquilo que emana do nosso comportamento. Todo crente deve tomar muito cuidado para ser sempre correto e justo em tudo, em tudo. Veja o verso 19. Lá no verso 19, Paulo diz o seguinte: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aparte-se da injustiça. Todo crente deve viver em santidade. E veja, santidade tem o sentido, observe agora, tem o sentido de separação, de distanciamento social, de isolamento social. Veja que essas são expressões muito corriqueiras hoje em dia aqui no Brasil. E santidade tem um sentido próximo disso. O crente deve viver longe daquilo que o mundo oferece e que em muitos casos, tem forte apelo para os sentidos, os olhos, os ouvidos, etc. Muito do que tem no mundo se apela exatamente a isso. Paulo então ilustra essa verdade usando como exemplo alguns utensílios domésticos. Você observa aí, nós já lemos há pouco os versos 20 e 21. Eu vou fazer alguns cortes aqui na minha leitura, mas resumidamente é isso que Paulo diz nesses dois versículos. Veja, Paulo está dizendo: numa casa há utensílios de ouro e de prata, também de madeira e de barro, alguns para honra, alguns desses utensílios para honra, outros, porém, para desonra. Se alguém se purificar, será utensílio para a honra. Com isso, então, Paulo mostra duas coisas. Primeiro, que o crente se purifica, se mantém santo ou separado, e fazendo isso melhor dizendo, quando ele se mantém dessa maneira, puro, separado daquilo que precisa se separar, ele sempre é útil a Deus. Quando ele se mantém puro, ele é útil a Deus. Ele sempre está em condições adequadas para a obra, está sempre pronto para servir, em condições de servir. Mas segunda coisa, Paulo mostra também que a melhor maneira de se manter santo é fugindo dos apelos apaixonantes do mundo e que são direcionados de maneira precisa para cada crente. O verso 22, capítulo 2, verso 22, Paulo mostra isso. Ele diz: foge das paixões da mocidade. Por que ele diz mocidade? Porque Timóteo era um jovem. Paulo está dizendo de paixões que tinham a ver com Timóteo, com a idade dele, com a fase que ele estava vivendo. Mas a gente pode acrescentar aqui: foge também das paixões da adolescência, foge das paixões da meia-idade, foge das paixões da fase adulta, etc. Eu dou aqui alguns exemplos de paixões que podem eventualmente se tornar destrutivas. Um romance, por exemplo, é literalmente uma paixão que pode destruir o ministério de alguém, pode destruir a relação piedosa, correta que alguém tenha com Deus. Um romance pode produzir isso. Quantos rapazes, moças, quantos jovens, adolescentes ou pessoas até de mais idades, quando se apaixonam, se desviam dos caminhos do Senhor. Ou então, uma carreira acadêmica, uma carreira profissional, ainda que sejam legítimas, podem se tornar prioridades tais que se tornam dentro de si uma paixão por aquilo. Ou então, ideologias sociais. Gente que é tão apaixonada por determinada ideologia, esquerda ou direita ou qualquer outra, e aí entra de cabeça de maneira tão violenta nisso, que antes
tendo sido alguém piedoso, alguém que amava a Deus sobre todas as coisas, passa a amar algumas dessas ideologias mais do que Deus. Lazer ou descanso em qualquer faixa etária, etc, etc. Qualquer uma dessas coisas podem ser paixões destrutivas, paixões que vão afastar crentes de Deus, vão afastar homens e mulheres do Senhor Jesus. Estas paixões, elas exigem prioridade máxima e é por isso que essas paixões distanciam as pessoas do Senhor. Muitas vezes levando o indivíduo ao pecado e assim distanciam o crente de Deus, sobretudo porque Deus vai sendo colocado em segundo plano. É preciso, portanto, identificar quais são essas paixões e fugir delas. O verso 22 ainda utiliza dois verbos que apontam direções opostas, direções completamente opostas. O primeiro verbo é fugir. Verso 22 lá a gente tem o seguinte: foge outro sim das paixões da mocidade. Foge, o verbo fugir. A ideia aí é fugir das paixões e das pessoas que só têm assuntos inúteis. Foge, vai nessa direção, foge, deixa tudo isso para trás e foge. Mas você tem um outro verbo no mesmo versículo, segue, e aí Paulo diz o que é para seguir: a justiça, a fé, o amor, a paz. E aí ele faz uma observação muito interessante no final do versículo, que eu comento aqui. O verbo seguir tem o sentido de correr atrás, de perseguir. Então veja, o verbo fugir diz respeito a ir numa direção. O verbo seguir é na direção oposta, ir em direção a, perseguir algo. E perseguir o que então? Perseguir a justiça, não é para fugir da justiça, é para ir atrás dela. É para ir atrás da fé, é para perseguir o amor, perseguir a paz. Justiça, fé, amor e paz. E fazer isso ao lado de pessoas sérias. E é por isso que ele diz lá no verso 22, com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Segue estas coisas, persegue estas coisas, vai atrás dessas coisas, ao lado de pessoas sérias, sobretudo pessoas comprometidas com o Senhor, pessoas maduras na vida, mas especialmente maduras na fé. Veja que Paulo diz: foge das pessoas que têm falatórios inúteis, cuja linguagem só destrói. Se aproxima de pessoas piedosas. O verso 22, mais uma vez: pessoas de coração puro e que invocam o Senhor. Pessoas maduras na fé, sobretudo. Então, portanto, a segunda prioridade é fugir das paixões destruidoras. Mas, finalmente, a terceira prioridade é procurar a salvação dos perdidos. Era preciso se concentrar no que realmente sim era importante. Jesus disse que a igreja deve ter como meta maior nesta terra, neste mundo, deve ter como meta maior o seguinte: pregar o evangelho para que as pessoas sejam salvas do inferno. Deixando de serem escravas de Satanás e do pecado. Esta é a prioridade da igreja na sua ação aqui na terra. Sendo assim, os versos 24 a 26 mostram que os crentes, então, devem agir com o objetivo de ver pessoas salvas da perdição. Os crentes devem agir o tempo todo assim. Como é que eles devem agir conforme os versos 24 a 26? Eu faço um resumo aqui. Os crentes devem agir dessa maneira, visando a salvação das pessoas. Devem evitar contendas e brigas de qualquer natureza. Devem ser sempre brandas, ou seja, equilibradas na relação pessoal com todos. Devem estar sempre preparadas. Os salvos, as pessoas, os crentes, devem sempre estar preparados para instruir biblicamente as pessoas, sejam irmãos em Cristo ou não. Os crentes que têm como objetivo a salvação de pessoas devem ser sempre pacientes, aprendendo a compreender as circunstâncias e a compreender o outro também.
e, quando necessário, visando a salvação dessas pessoas, devem disciplinar, corrigir, mas com mansidão, aqueles que erram. Os objetivos de agir assim são que as pessoas que ouvem o Evangelho a partir da gente, o objetivo é que essas pessoas conheçam a verdade, conforme o versículo 25, e sejam livres do diabo, conforme o versículo 26. Que elas conheçam a verdade e sejam livres do diabo. A terceira prioridade, portanto, é esta, a salvação dos perdidos. Portanto, eu concluo essa aula colocando o seguinte: as nossas prioridades devem ser manejar bem a Bíblia, a palavra da verdade, deve ser fugir das paixões que podem nos destruir e deve ser a salvação dos perdidos. Se nós vivermos desta forma, você e eu seremos obreiros aprovados. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Deus, que o Senhor nos ajude a sermos obreiros aprovados, fazendo aquilo que o Senhor deseja, nos comportando como o Senhor quer. Que assim seja para a glória do Teu nome. Nos abençoe ao longo desse dia. Te pedimos assim para a glória Tua e falamos contigo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tenham todos um bom domingo.